Seu som está te enganando? Se você quer que suas mixagens soem iguais em qualquer sistema de som, ou se você quer que suas caixas multimídia soem como monitores de áudio profissionais, você precisa aprender a fazer o alinhamento de som. Hoje eu vou te mostrar como deixar o seu som flat usando um microfone de medição e sua DAW, seu programa de gravação. Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz? Felipe Medeiros aqui, e neste vídeo eu vou te guiar pelo processo de alinhamento e equalização de sistemas de som estéreo, seja sistemas de PA de igrejas, por exemplo, ou um sistema de som que você tem aí na sua casa e quer usar ele como monitoração de áudio, como é o meu caso aqui, que eu tenho duas caixas antigas de um sistema de som antigo e quis transformá-las em meus monitores de áudio. E para esse alinhamento eu vou usar aqui o ruído rosa, um microfone RTA, que também pode ser substituído por um aplicativo de medição RTA no celular. Claro, não tem muita precisão quanto ao microfone próprio RTA. No meu caso eu uso o Superlux SM999, que é um microfone de medição de frequências com um ótimo custo-benefício. Ele é um microfone omnidirecional com a resposta de frequência plana de 20 a 20 mil Hz e foi feito especificamente para captar o som do ambiente de forma neutra. Outras opções populares a este microfone da Superlux é o Behringer SM8000 ou o DBX RTA-M, e vou usar também o meu programa de gravação, o Reaper. E a gente vai começar essa equalização pelos controles físicos da minha plaquinha amplificadora, que dá potência para as minhas caixas, e depois nós vamos partir para a equalização dentro da DAW, dentro do Reaper, na função Monitor FX, finalizando essa equalização com plugins. Mas que se seu caso for para alinhamento de PA, você pode estar realizando essa equalização também em um mixer digital. Então pessoal, esse vai ser meu sistema de som, caixinha LR. São duas caixas com woofer de 4 polegadas e o tweeter de 1,5 polegada. E aqui embaixo no chão, um subwoofer de 6 polegadas, reaproveitado de um sistema de home theater. E meu esquema de ligação aqui é o seguinte: o som sai do meu computador para minha interface de áudio, a Foxrite Scarlett Solo, e vai aqui para minha placa de amplificação. É uma plaquinha que eu comprei no AliExpress, vou deixar o link dela na descrição, e de opções semelhantes. O som sai dela e alimenta as minhas caixas estéreo e o subwoofer. É uma plaquinha que alimenta até 50 watts por caixa estéreo e 100 watts para o subwoofer. E ela tem aqui os controles de corte de frequência para o subwoofer, volume do subwoofer, controles de agudos para a caixa estéreo, controles de graves para a caixa estéreo e o volume geral. E esse alinhamento que nós iremos fazer também pode ser usado naquelas caixas da Edifier que possuem basicamente esse mesmo sistema de amplificação, só que na lateral da caixa. Então pessoal, antes da gente posicionar o microfone para realizar a medição, vamos preparar o Reaper, que vai realizar a reprodução do ruído rosa. E para quem não sabe, o ruído rosa é um som parecido com um barulho de chuva, com as suas frequências mais ou menos equilibradas, o que faz a gente perceber a reprodução exata das frequências do sistema de som, já que o ruído rosa ele tem praticamente o mesmo volume em todas as frequências, o que posso te mostrar aqui no Reaper mesmo, com este equalizador que já deixei preparado aqui. Você pode notar que ele tem um leve ganho nos graves, mas é quase plano. Então, depois da gente inserir o ruído rosa em uma track aqui no Reaper, nós vamos vir aqui em visualizar e clicar aqui em monitoramento FX. O meu Reaper está traduzido. Se o seu Reaper não tiver traduzido, o caminho vai ser View Monitor FX. Se você quiser traduzir o seu Reaper para o português, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a realizar a tradução para o português do Brasil. Então, clicamos em monitoramento FX e vamos usar o RIA EQ, que é o equalizador nativo do Reaper. Você pode notar aqui no canto superior direito que já abriu essa abinha aqui, Monitor FX verdinho. Vamos expandir a aba do plugin e vai ser nesta aba que nós vamos realizar os ajustes finos do alinhamento do nosso som. Essa aba Monitor FX não afeta a sua mix, não afeta o som final que vai ser masterizado depois. É apenas para a sua monitoração. O som que a gente modificar nessa aba Monitor FX só vai ter efeito de monitoração
nos seus monitores de áudio. E se você quiser ouvir o som original, o som que vai ser realmente renderizado, é só você desligar a abinha Monitor FX. O que basicamente estamos fazendo aqui é deixando de certa forma flat o seu sistema de monitoramento, enquanto você irá fazer suas mixagens e depois a sua masterização sendo reproduzida de uma forma basicamente plana pelo Monitor FX. E o próximo passo aqui, a gente já vai criar a track do microfone. Nós podemos deixá-la mutada, porque nós não precisamos ouvir o que o microfone vai estar captando, mas nós também iremos colocar o equalizador nessa track para mostrar o que o microfone está ouvindo, o que o microfone está lendo de frequência. Vamos expandi-la, e como nessa track nós não vamos fazer modificação, será apenas para monitoração, apenas para a gente visualizar como está ficando as frequências, nós vamos desligar o Show Tabs aqui para expandir a tela e ficar mais fácil da gente visualizar. E vamos deixar aberto também o Monitor FX. Então nosso Reaper ficará desta forma: plugin na aba de Monitor FX, que será onde nós iremos fazer a modificação para deixar o nosso som mais plano possível, e na track 2, que é a track do microfone, nós vamos visualizar como as frequências estão ficando na medição. Então vamos agora realizar o posicionamento do microfone, que será aqui na posição que eu fico com os meus ouvidos posicionados para os alto-falantes da caixa. Minhas caixas estão aqui em cerca de 30 graus para a direção dos meus ouvidos, e o microfone vai ficar como se fosse na posição da minha cabeça. Então, pessoal, já estou com o microfone posicionado aqui, mais ou menos na posição onde eu fico sentado, de frente para o meu computador, de frente para as telas, mais ou menos nessa posição. E o microfone já está modulando a minha voz, pode ver aqui no gráfico de baixo, e esse áudio está sendo gravado pelo microfone de medição. Estou deixando um volume bem razoável aqui na plaquinha de amplificação, os volumes aqui, as alterações de frequência bem baixo, para a gente começar a fazer a medição por aqui do zero. Então vou soltar aqui agora o ruído rosa para a gente iniciar as medições. Você pode notar aí que a gente vai ter que mexer pouco nesse som, porque o som já está bem equilibrado, no máximo ali um pouquinho de ganho nos agudos e talvez tirar um pouquinho dos graves. Então vamos começar a mexer. A gente pode perceber que ficou um pequeno buraco ali entre 8 e 10K, que depois a gente vai realizar no ajuste fino no equalizador do Monitor FX. E lembrando que a gente está tentando deixar a equalização parecida com o gráfico de cima, parecida com o gráfico real do ruído rosa. Vamos dar uma mexidinha também no grave. E agora eu vou adicionar um pouquinho de sub. E agora o que nós podíamos fazer aqui na plaquinha de amplificação nós já fizemos. Não tem como melhorar mais nada. E agora vamos partir para o ajuste fino no equalizador do Monitor FX dentro do Reaper. As frequências que estiverem sobrando ou faltando, eu vou retirá-las ou acrescentá-las aqui no equalizador dentro da aba Monitor FX.
o meu gráfico de equalização ficou mais ou menos dessa forma aí. Eu consegui resolver a maioria das frequências já na minha plaquinha de amplificação. Lembrando que para essas equalizações ficarem perfeitas mesmo, o ideal é você ter um ambiente tratado, né? Mas para o meu ambiente já resolveu muito bem. E se você quiser realizar essa equalização para você ouvir música no YouTube, no Spotify, no seu player aí no seu computador, você pode baixar esse programinha aqui que é gratuito, o FX Sound. Ele já vem com vários presets e eu tenho aqui esse preset Flat, que foi um preset que eu criei baseado nessa medição. Eu posso soltar o ruído rosa aqui no meu player e realizar as mudanças na equalização dentro aqui do programinha do FX Sound. E com isso eu consigo deixar o som do Windows mais plano possível também para ouvir músicas. Então vamos recapitular. Para o Home Studio, o ideal é a sua linha de medição estar mais plana possível, para que suas mixagens e masterizações soem bem em qualquer sistema de som. Mas se o seu caso for o alinhamento de um sistema de PA, o ideal é você deixar um pouquinho a mais de agudo e um pouquinho mais de grave, formando uma linha de frequência quase em V, para que seu sistema de PA soe com um pouco mais de pressão sonora. Mas lembre-se, a medição de frequências RTA é uma ciência. No final, o que vai mandar mesmo é a sua audição. E eu recomendo fazer um teste AB sem as frequências equalizadas e com as frequências equalizadas com a medição RTA. E com este método de alinhamento de som, você transforma qualquer caixa de som em um sistema de referência muito mais confiável. E lembrando que eu estou deixando aqui na descrição links com opções para você comprar uma placa de amplificação para o seu sistema de som e opções também de microfones de medição RTA. Então me diz aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para sempre que eu postar um novo conteúdo, o YouTube está te avisando. E no campo dos comentários aí embaixo, deixa sua dúvida, dicas e sugestões de vídeos que assim que possível eu vou estar te respondendo. E no mais, o meu muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.